सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदुसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीत्तात्तिहं पनुतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गववधू शिवदर्शि पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति आराधिका मयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्वमभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीषजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। लब्धा सुदुर्लभमिदं बहुसम्मन्ते
Manusya martada manittamapi hadhira Turanam jateto na pateto anumitu java Nisseya sayo visuho visayo sarvato khalusat. Labdha sudurlabamidam bahusambhavante Manusya marthito manittamapi hadhira Turanam jateto na pateto anumitu java Nisseya sayo khalu visaya sarvato sat. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru disse: se nós passamos a nossa vida inteira lutando contra a Maya, quando nós vamos poder começar o nosso Haribhajana? Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru disse: se nós vamos sacrificar nossa vida, usar toda a nossa vida para lutar contra a Maya, quando teremos tempo de fazer Krishna Bhajana? Quando faremos a verdadeira vida espiritual? Porque enquanto estamos em Maya, temos anartas no nosso coração. Então, o verdadeiro Haribhajana não pode começar. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse isso muitas vezes. E esse é o problema principal. O verdadeiro Haribhajana só pode acontecer depois que tivermos cortado a nossa relação com a ilusão, com Maya. Todos os anartas se vão, Maya se vai, e aí nós começamos o verdadeiro Haribhajana. Se você vai lutar contra a Maya a sua vida inteira, quando nós vamos começar o verdadeiro Bhajana? Muitas vezes eu discuti sobre a guia de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Vencer em relação à Maya é algo que ninguém quer dizer. Mas as pessoas gostam sim de lutar contra a Maya. Isso sim. Como diz este mantra. Kanaka Kamini Pratista Bhagini. Quando tudo isso se vai, tal pessoa pode se tornar um Vaishnava. Então há algo muito espetacular. Prabhupada não escreve que Kanaka Kamini, que todas essas relações com a matéria, ele não diz que quem já jogou isso fora, quem vai trocar tudo isso, essa é a única característica de alguém ser um Vaishnava. Não, não é isso. Tudo isso vai indo embora, deixando o sadhu livre. Quando essas coisas automaticamente se vão embora da presença desse sadhu, aí finalmente ele se torna um verdadeiro santo, um sadhu. Somente então. Então, o que significa isso? O Prabhupada poderia escrever: aquele que deixou o desejo por adoração, pelo dinheiro, pela sensualidade, esses já alcançaram a vida espiritual. Mas quem pode dizer, eu já deixei tudo isso? Aquele que pronuncia isso está mentindo. É impossível deixar. É quase impossível. Mas mesmo assim, torna-se possível pela misericórdia do Guru, do Bhagavan e dos Vaishnavas puros. Então eles podem me mostrar misericórdia, eles podem dizer, leve a sua vida espiritual da melhor maneira possível. Então, quando um homem está possuído por um fantasma, o fantasma não vai embora. Mesmo alguém quer tirar o fantasma de determinada pessoa. Quando esse fantasma é forçado a ir embora, ele não quer largar aquela pessoa. Mas quando ele é forçado a ir embora, então, ele me diz, ok, eu vou embora, mas você tem que me dar determinadas coisas para eu ir embora. Então, esses defeitos são como fantasmas que possuem a nossa mente. Não existe uma realidade. Essas coisas brincam com você durante um determinado período. Como no caso de Oilo e Pururova. Você já ouviu o caso de Pururova?
um grande rei, muito poderoso. Urvashi queria casar-se com ele. Ela era descrita como um tesouro dos céus. Então ele acabou se casando com ela. Mas não conseguia calcular quantos anos tinham se passado. Estava ali com Urvashi. Noite e dia, eles estavam sempre juntos. Ele não podia nem imaginar que o tempo estava passando. Então ela pôs para ele uma condição: se você errar isso, se você não seguir minhas instruções, eu vou ter que te deixar. E ela acabou deixando ele. Então ela quis deixá-lo ir embora. Depois Pururava ficou como um mendigo de rua. Ele tentou Ele tinha poder espiritual suficiente para fazer muitas coisas, mas ele perdeu tudo. E ele agora estava chorando como um mendigo de rua. Nem os semideuses tinham acumulado o poder que ele conseguiu. Mas agora ele estava chorando. Onde ela está? Onde ela está? Por favor, retorne. Chorando como um mendigo de rua. E finalmente, ele foi trapaceado por um Gandharva. Eles quiseram trapaceá-lo, dando para ele é difícil de explicar. Como no caso de Sita Devi, quando ela se foi, Ravana prende a sombra de Sita. Então, a palavra em sânscrito é Agnistali, a sombra do fogo. Então, os Gandharvas dão para ele a sombra dessa mulher com quem ele era casado. Eles criam uma forma fictícia ou trazem uma outra parecida com ela. E Pururava começa a chorar. E ele diz: oh meu Deus, eu estava enfatuado, eu estava enfeitiçado. Como que eu gastei toda a minha vida brincando com Urvashi? Toda a vida se foi. Dessa maneira, veja, Urvashi queria desfrutar de Pururava e Pururava queria desfrutar de Urvashi. Quem estava desfrutando de quem? Tente entender a minha pergunta. Isso é um problema, é um truque, é Maya. Neste mundo ninguém pode desfrutar de nada. Se as pessoas tentam, elas ficam amarradas. Neste mundo inteiro, não só no mundo, neste mundo, até Brahmaloka, até os Patalas. Nesses 14 mundos, ninguém pode desfrutar de nada. Somente trata-se de uma ilusão de Maya. Tudo, qualquer coisa que exista nos 14 níveis planetários, tudo deve ser usado para a adoração de Krishna, não para o seu desfrute. Então agora Pururava ficou sabendo que ele estava iludido e que a vida tinha ido embora, tinha acabado. Dessa maneira, ele se lamenta e diz tudo isso, mas uma fração de segundo que na sua vida vá sem Haribhajana, você perde muito, é incalculável. Então, nosso Guru Varga, eles nos ensinaram isso. Prabhupada costumava dizer que toda a vairagya,
toda a renúncia de Raghunath Das Goswami estava de novo manifestada na vida de Gorakshara Das Babaji Maharaj. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse ele seria capaz de ter rejeitado o mundo inteiro. Gorakshara Das Babaji Maharaj quis realizar uma revolução, uma evolução neste mundo material. Ele não quis cooperar, ele não quis aceitar a ajuda de ninguém, ele não quis se relacionar com ninguém neste mundo material. Tudo que chegava até ele pelo desejo do Senhor Krishna, ele, na verdade, evitava. Isso é uma espécie de transformação, de evolução. Ele rejeitou todos os aspectos da vida material, porque ela é adversa a Bhagavan Shri Krishna. Então, até mesmo o arroz cru. Ele costumava tomar na beira do Ganges, lavava um pote, colocava arroz, um pouquinho de chile, e dava boca para Krishna, e se alimentava disso. É de quebrar o coração. O que como nós fazemos, como nós vivemos e como eles viviam, como é que a gente pode comparar? A gente enlouqueceria de comparar. Como que eles suportavam esse tipo de austeridade? Um devoto que Mahaprabhu gostaria de carregar no colo e dançar, como Haridas Thakur. Ele rejeitou o mundo inteiro, porque o mundo é adverso a Krishna, é contrário ao Krishna Bhajana, o mundo não coopera. Então ele dizia, não preciso de ninguém. Então, assim ele levou a sua vida fazendo bhajana. E como ele deixou o corpo? Ele deixou o corpo na beira do Ganges. Prabhupada só foi informado de que o Baba, o seu guru, havia abandonado o corpo de noite no dia seguinte. Então ele estava na Chaitanya Mat quando ele recebeu essa informação e ele começou a correr como um louco. Ele correu, ele atravessou o rio de barco e ele chegou lá e caiu no chão para prestar reverências. E naquele momento ele descobriu que todos os sarrajias queriam capturar o corpo transcendental, o divino corpo de Gorakshara Das Babaji Maharaj, porque isso é um negócio ter o corpo de um santo. Em algum lugar a gente pode fazer um samadhi e as pessoas vão dar doação. Então, dessa maneira, as nossas deidades, os samadhis, hoje em dia nos templos, estão se tornando objetos de negócios para ganhar dinheiro. Se a gente não tiver um templo, isso e aquilo, as pessoas não vão vir dar nada. Então é melhor construir alguma coisa, eles pensam. Isso seja um motivo para construir um templo. Então, eu não posso entrar em detalhes agora nestes aspectos, mas podemos dizer que Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta teve sucesso em recobrar o divino corpo que havia sido capturado pelos sarrajias, pelos falsos santos. Então, mesmo o chefe da polícia ali, ele foi até lá para resolver este caso. O que acontecia? Existe um caso, diziam os sarrajias, nós somos os discípulos de Babaji Maharaj. E está dizendo que ele deve levar o divino corpo. Então o guarda olhou para a cara de Prabhupada, para os seus pés de lótus, e olhou para o rosto daqueles tolos sarrajias. Naquela época existia mais honestidade. Hoje em dia, se você dá um dinheiro, os policiais testemunham a seu favor. Então, Dwaraka perguntou, o que aconteceu? Ele respondeu, eles não são discípulos de Babaji Maharaj, eu sou o único discípulo deste grande Paramahamsa. Agora, as pessoas que querem se projetar como Vaishnavas, como Paramahamsas, eles têm muito falso ego. Naturalmente, se eu disser, eu sou o único discípulo de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, que eu estou com falso ego, não? Eu não posso
Porque realmente eu não sou um discípulo. O que eu fiz para o meu Guru Maharaj? Então eu tenho que ter vergonha de falar isso. Mas quando o Prabhupada Bhaktisiddhanta explica, torna-se 100% perfeito, porque Prabhupada não pode mentir. Então não é uma questão de falso ego, é uma questão de seva, do seva de Babaji Maharaj. Então esse é um ponto crucial, que os sarrajias queriam levar embora o corpo dele. E do outro lado só Prabhupada, contra todos os sarrajias. Nós somos seus únicos discípulos, eles diziam. Prabhupada Bhaktisiddhanta. Se eles são os discípulos de Prabhupada, de Goraksharadas Babaji Maharaj, eles podem tocar o seu corpo, o seu divino corpo, e dizer, nós somos seus discípulos. E eles fazem, eles vestidos de Babajis, estão fazendo coisas ilícitas. Vocês confessam que estão fazendo coisas erradas. Então vamos fazer o seguinte, se vocês não se associaram com nenhuma mulher nesse último mês, toquem o corpo de Goraksharadas Babaji Maharaj e jurem. Aí ninguém se mexeu. Aí ele disse, somente uma semana, se você não se associou com mulheres. Tá bom, uma semana eles não se mexeram. Ele falou, então pelo menos a última noite. E nenhum deles se mexeu. E esse policial ficou surpreso para olhar o poder de um Vaishnava. Que poder transcendental tem um verdadeiro santo. E a partir disso o corpo dele foi, Prabhupada conseguiu levar o divino corpo de Goraksharadas Babaji Maharaj para um Samadhi. E nós sentimos muitos, porque esse Samadhi de Srila Prabhupada, aquilo foi para baixo da água. Quando o Prabhupada ficou sabendo, ele foi imediatamente lá. O Ganges pegou ele quis levar o que tinha sobrado, fazendo um novo Samadhi para cá, na beira do Radhakunda, ali, no templo original da Gaudiya Mata. Então, a vida inteira, Prabhupada Bhaktisiddhanta quis levar adiante as ordens de Goraksharadas Babaji Maharaj. Mas o mundo inteiro diz o que quiser. O que isso tem a ver conosco? Eles eram tão audazes que um dia eles disseram, que seva que ele fez? Que tipo de seva você fez para ele? Você não estava nem perto dele. Eles são tão materiais como cães e gatos. Eles querem latir. O que você quer dizer com seva? Srila Paramahamsa Babaji Maharaj quis engajar Prabhupada para que ele pregasse o Siddhanta mais puro pelo mundo afora. Guru Seva não significa somente que eu vou lavar a roupa do Guru. Eu tenho que ficar dentro do templo fazendo política. Os tolos deveriam ouvir isso. Os tolos deveriam ouvir esse ponto. Isso não é Guru Seva. Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj disse, grupos dentro da Chaitanya Mata dizem, ele saiu daqui, ele não está mais aqui. Ele não fez seva. Keshava Maharaj respondeu, porque ele abriu uma instituição chamada Gaudiya Vedanta Samiti. Então ele respondeu, as pessoas pensam que existe um templo que seja feito de pedra, cimento e tijolos. Eles acham que Prabhupada Bhaktisiddhanta está dentro da parede, que ele é uma construção. Chaitanya Mata está dentro do meu coração. Se você tiver poder suficiente, prove que Chaitanya Mata não está no meu coração. Se você puder provar isso, eu pararei o Harikata.
pois o meu desejo é glorificar a Chaitanya Mata, a Gaudiya Mata. E foi minha resolução, ele disse, desde o início. Eu tive que deixar o templo quando houve alguma perturbação, porque meu Guru Padapadma nunca me disse, se você estiver servindo Srila Prabhupada, você está servindo a mim. Ele disse para mim, pessoalmente, se você está servindo Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, você está servindo a mim. Se você está servindo Sridhar Goswami Maharaj, você está servindo a mim. Então, eu não gosto de identificar a mim mesmo como um devoto. Eu não espero honras de vocês. As honras que vocês me dão, eu fecho os olhos imediatamente e devolvo tudo para o meu Guru Maharaj, de Shambhava. Qualquer pranami, qualquer doação, eu não toco nada. A mesma pessoa que eu era antes, eu sou agora. Então, esse samadhi foi trazido para dentro do templo por Bhaktisiddhanta. E ficar no local onde está sendo construído, ficar dentro da construção, isso não significa estar dentro da Chaitanya Mata. A Chaitanya Mata, a Gaudiya Mata, a verdadeira, é transcendental. Eles não pensam que a fronteira, o muro da Chaitanya Mata seja uma fronteira. A Chaitanya Mata não é um prédio, ela é vibhu vasto, ela é infinita. Quem quiser servir a Chaitanya Mata, aqueles que forem permitidos, aqueles que é permitido servir a Chaitanya Mata, eles podem servir. E assim os idiotas perguntavam que seva que ele fez, mas eles ignoravam. O seva principal do Guru Padapadma é Vani Seva, Gauravani. Guru Padapada é a Swarupa de Gauravani. Shri Keshav Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, todos eles são a forma eterna desta instrução, desse ensinamento puro. Então, os tolos podem dizer o que quiser, mas Gorakshara Das Babaji Maharaj estava 100% satisfeito com Srila Bhaktisiddhanta. Ele queria pegar a partícula de poeira dos pós de Prabhupada Bhaktisiddhanta e pôr sobre a cabeça. Então, Prabhupada, por conta disso, ele chorou. Prabhupada chorou. Ele disse que Gorakshara Das Babaji Maharaj não permitia que ninguém ficasse perto dele. Ele dizia, vão, vão, vão. Quando ele via que alguém não tinha nenhum desejo de manipulação, desejo de desfrute, nenhuma duplicidade, ele deixava aquela pessoa ficar. Como Jagadish Prabhu, Bhakti Pradip Tirtha Goswami Maharaj, que tomou iniciações de Srila Bhaktisiddhanta. Uma vez ele levou uma melancia para Gorakshara Das Babaji Maharaj, ele prestou reverências e Gorakshara Das Babaji Maharaj perguntou de onde você está vindo? De Mayapur. Venha, sente-se, sente-se. O que você trouxe? Então, aquele que rejeitava tudo, que jogava tudo fora, ele aceitou algo das mãos desse devoto. Você pode fazer um kirtana? Sim, se você me permitir, eu posso. Ele começou. Depois que o kirtana acabou, ele fechou os olhos e disse que lindo. Estava muito satisfeito. E quando alguém dá Harikata ou Kirtana com todo o seu coração, e eu tenho uma experiência prática de Shambhava, eu não estou inventando nada. O que eu senti, eu conto para vocês. Então, quando eu estava lá em Vrindavana, no Guru Maharaj costumava me ocupar no seva da deidade, porque tinha muitos problemas, tinham devotos que até roubavam. Eu não quero ficar falando sobre isso. Guru Maharaj dava esses mantras. E se você recebe esses mantras, você vai receber o resultado das suas ações também. Então, de noite eu passava para fazer um último darshana. A maioria das pessoas no templo já estava indo dormir. Eu ia todos os dias até o templo de Radharaman, de Gokulananda.
Quando eu ia para Gokulananda, eu encontrava um devoto vestido de brahmachari. Ele era um homem de idade. Estava com uma carta lá. Então ele prestava reverências diante da deidade de Gokulananda e cantava kirtanas. Qualquer horário que eu fosse lá, eu prestava reverências para de Lokanath Goswami. E ele ficava diante do altar, ele não tinha nem coragem de olhar para a deidade, ele ficava de cabeça baixa como se ele fosse culpado de alguma ofensa. Dessa maneira, ele fazia kirtana. Mas o kirtana dele não era muito doce, não soava. Aparentemente, o kirtana dele não tinha um tom muito bonito, musical. Mas aquele kirtana tocava meu coração, eu não sei dizer porquê. Quando alguém faz Harikatha e Kirtana com o coração, pode tocar o coração das outras pessoas. Mas eles não podem ter cometido ofensa. Se eles cometeram ofensas, essa bênção não é mais válida. Então, aqueles que não fizeram ofensa podem ser tocados no seu coração pelo devoto puro, pelo Harikatha do devoto puro, e ele transforma tudo. Qualquer religião que exista, talvez até de alguma outra religião, com toda a paciência, essas pessoas têm que escutar o que chega até elas. Um dia eles sentem uma reação. E é difícil dizer porquê, mas isso é um fato. Então, Gokishora Das Babaji Maharaj costumava rejeitar o mundo inteiro. Mas quando ele encontrava um devoto genuíno, um coração genuíno, então um dia eles não permitiram. Ele nunca permitia que ninguém o tocasse. Se alguém tocasse seus pés de lótus de força, ele falava: você vai encontrar um problema enorme. Por que você me tocou? Você vai ter problemas na sua vida. Big problem, ele dizia, você vai ter grandes problemas, mas na verdade parecia que fosse uma maldição. Você vai perder tudo e vai ter grandes problemas. Então, como ele era um materialista, ele ficou triste, esse homem que ouviu isso. Mas na verdade o significado era outro. Ele queria dizer, você vai ter finalmente problemas espirituais, testes espirituais, e sua vida vai mudar. Então, eu encontrei com o Babaji, ele me amaldiçoou, ele foi dizer esse homem para Bhaktisiddhanta, e Bhaktisiddhanta falou, por que você tocou ele? Você não devia ter tocado ele. Prabhupada diz, os verdadeiros santos não gostam de ser tocados, nem nos pés. Então, mas por que você ficou triste? Ele não te amaldiçoou, ele te deu uma bênção. Você vai... O que significa perder tudo o que é material? Porque tudo é inauspicioso, perigoso, todas as coisas materiais são perigosas. Como o Brahmana que amaldiçoa Mahaprabhu, você não vai poder receber o desfrute material. Seu samsara será destruído, e Mahaprabhu dá risada. Ele falou, eu precisava justo dessa maldição. Quando esse Brahmana, na beira do Ganges, faz essa maldição, Mahaprabhu responde, eu quero essa maldição. Eu estava esperando isso. Sou muito grato a você. Então, Prabhupada vai falar dessa maneira. É algum tipo de bênção. Prabhupada está dizendo. Nós temos o direito de tocar os pés de lótus de Paramahansa Baba? Então, uma partícula de poeira dos pés de lótus de Gorakshora Das Babaji Maharaj, o próprio Gauranga Chaitanya Mahaprabhu gostaria de colocar a poeira dos pés de lótus de Gorakshora Das Babaji Maharaj na própria cabeça, diretamente. Então, por que você acha que você é tão benéfico? Ele dizia,
Bhagavan Sri Krishna speaking in Eu Bhagavad estou Gita. correndo atrás dos meus devotos. Bhagavan Sri Krishna speaking to Krishna Uddhava. fala para I Uddhava, am running behind eu devotees. corro Why atrás you dos know? devotos puros, Because when devotees porque bring quando away eles caminham, all the dust particles a from poeira the dos lotus seus feet pés de go lótus up, and pode I am cair sobre a minha staying cabeça, behind them. e eu estando All the atrás particles from deles, the lotus feet can todas as come in my partículas de body, poeira because dos in pés my de lótus dele body podem cair sobre o infinity meu brahmanas corpo. there. E aí eu All poderia, they can get essas infinitas brahmanas que estão dentro do meu corpo podem receber bênçãos Bhagavan dessa Sri Krishna maneira. speaking himself. Então o Krishna diz isso assim. Running Eu estou behind sempre devotees, correndo atrás dos because devotos, devotees porque when going away, quando eles vão all their embora from their lotus feet or dust dos, particle can come and I can dos pés de decorate lótus, my quando eles se body with afastam, dust particle. ele diz, eu posso decorar o meu corpo com a poeira que eles movimentam quando caminham. Então eu vou receber o maior nível de auspiciosidade no meu corpo e na minha alma. Corpo e alma não, né? Ah, não. Sim, todos os universos são dentro do meu corpo. Perdão. Eu não sei como e porquê. Eu não sei porquê, de repente, ele começou a dar a poeira ele pegava no próprio pé e passava na minha cabeça. Prabhupada contou. Ele não fazia isso com ninguém, mas ele fazia isso comigo. Ele não deixava que ninguém encostasse nele, mas ele pessoalmente pegava a poeira dos pés dele e passava na cabeça de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Prabhupada contou isso. Ele aplicava essa poeira na minha cabeça. Não dá para imaginar a relação entre eles. O caminho da devoção, quem está em qual condição, é difícil de enxergar. E às vezes até doloroso. Dessa maneira, nós tocamos um pouco da vida de Srila Babaji Maharaj. E podemos orar, ó, para Paramahamsa Baba, por favor, me ajude a cortar o meu desejo trapaceiro. Eu quero ser genuíno dentro do meu coração. Eu quero ser sincero. Eu não quero duplicidade. Eu oro aos teus pés de lótus. Eu quero fazer bhajana e quero receber Krishna. Mesmo sem desejar, sem merecer. E então, pelo menos que eu me torne niskapat, sem trapaças para ouvir o Harikatha e o Kirtana. Por favor, me conceda isso. Então, e Param Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, ele é uma personalidade histórica no âmbito da Gaudiya Mata. Uma personalidade inesquecível, que quis sacrificar toda a sua vida por Prabhupada Bhaktisiddhanta e por todos os seus irmãos espirituais. Os irmãos espirituais falaram coisas que foram críticos contra ele. Mesmo assim, Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj disse para os seus irmãos espirituais, vocês podem ficar aqui no meu templo. Por favor, me deem misericórdia, mesmo tendo sido atacado por eles. Ele dizia, se meus irmãos espirituais ficam aqui no templo, sem eles eu não saberia o que é o bhajana. Eu só penso que servi-los seja a minha vida espiritual. Veja a humildade de Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. Ele dizia, eu não sei o que é o Krishna Bhajana, mas para servir Gurus Vaishnavas, eu ouvi dizer que eu posso fazer isso. Então, eu estou aqui tentando entender como servir. Até o último ponto da sua vida, até o último momento da sua vida. Não estou fazendo uma historinha. Você nunca viu Madhava Goswami Maharaj. É impossível imaginá-lo. Você não sabe quem ele era. Nós somos, eu tenho orgulho do fato de que ele está no meu Guru Varga. Eu posso gritar. Ele me deu a oportunidade de falar que eu sou seu discípulo, porque eu não sou nem qualificado para dizer isso. Uma personalidade como essa de Param Gurudeva, Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, é raríssima. Depois de Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele foi o único que conseguiu fazer muitos templos. Em todos os lugares da Índia, e não somente isso. E todos os templos num ponto vital das localidades.
lugares onde você não conseguiria comprar nem 1 centímetro quadrado de terra. Então, eu fiquei impressionado. Eu fui para esses templos pela misericórdia de Bhakti Bala Bhatirtha Goswami Maharaj. Ele dizia, Maharaj, você pode ficar comigo pregando. Bhakti Bala Bhatirtha Maharaj, discípulo de Param Gurudeva também. Então, eu disse, Maharaj, por favor, tente entender, eu não posso pegar o que as pessoas cozinham. E ele entendeu. Ele disse, o que eles cozinham para mim separadamente, você pode aceitar. Eu pensei, meu Deus, mas ele é um grande acharya. Eu não tenho identidade. Pelo mundo afora, todo mundo o conhecia. E ele disse, o que eles cozinharem para mim, você pode partilhar comigo. Eu não poderia pedir isso, não? Como é que eu iria pedir isso? O Sevaka tinha muito falso ego. Ele falou, o quê? Você acha que eu vou dar o que eu cozinho para ele? Pegue a prachada comum. Então eu não tinha esse direito. E às vezes Gurudeva Bharati Maharaj também dizia, olha, dê esses restos para o Babaji. E assim eu sobrevivia naquela época, pela misericórdia de Bhakti Daitamada Goswami Maharaj, Bhakti Bala Bhatirtha Goswami Maharaj. Eu pude ir em diferentes templos, observar. Mesmo na época de Prabhupada, lugares tão chaves, não existiam templos nesses lugares. Então, por exemplo, em Chandigarh, que é um lugar muito importante, Param Gurudeva fez templos lá, no Assam, no templo de Calcutá, se você vier para Mayapur. Como é possível que ele tenha conseguido realizar templos nos melhores lugares de todas essas cidades? Por exemplo, como Haridabad, que é o centro da Índia, centro do sul da Índia. Como é possível que ele tenha feito tantos templos, locais tão importantes? E nós não temos sorte. Nós não podemos receber bênçãos disso, porque nós estamos ocupados com políticas e brigas. Então o Guru Varga é muito misericordioso. Então, nem mesmo em tempo infinito nós podemos retribuir a misericórdia que eles nos deixaram. Nós não conseguimos dar 4 Harikathas, mas como ele tinha 36, 40 templos aproximadamente, você acha? Ele ia de uma função para outra, de um templo para o outro, sem parar. Ele tinha que se conectar com todos os templos para poder abençoar as pessoas. Se o Guru não vai, quem vai controlar o templo? Isso as pessoas não pensam. Eles estão ocupados em pregação. Primeiro pregue para você. Depois você prega para os outros. Vou falar sobre isso amanhã. Esse é o Siddhanta Vichara de Prabhupada. Mas agora, não existe sintoma do Guru. Eles estão fazendo tudo do jeito que eles querem. O Sanatana Goswami não ia para o estrangeiro. Para o Gurudeva Bhakti Daitamada Goswami, perdão. Então no Assam, no próprio estado do Assam, ele fez 2 ou 3 templos, no mesmo estado. Imagine quanto cedo ele tinha para fazer. Ele corria como ponteiro do relógio, de uma função, ele ia para outra, distribuindo misericórdia e poder espiritual. Simplesmente por observá-lo, ele não precisava falar nada. Somente por olhar nele, para Bhaktivedanta Goswami Maharaj e prestar reverências, já era mais do que suficiente para ser abençoado. E ele tinha
um corpo dourado, resplandecente. Todo mundo fazia erros. Eles costumavam dizer que Madhava Goswami Maharaj fosse filho As pessoas pensavam porque eles eram parecidos, que ele era filho de Bhaktisiddhanta Prabhupada. Você é o filho dele? Perguntavam. Ele era muito alto, tinha um comportamento parecido. A mão dele alcançava o joelho, como nas características de um avatar, de um Mahapurush. Então, nós somos muito afortunados. Que nós somos da Gaudiya Mata, o que no presente as pessoas estão fazendo, eu não posso ser responsável por isso. Então eu sei que em todos os lugares existem política. Então agora eu deveria ir lá falar Harikata, mas eu não posso ir. Eu vou dar Harikata aqui porque ele está eternamente presente em todos os lugares. Então eu sou muito afortunado. Eles são o suporte da minha vida, do meu bhajana. Eu sou tão caído e tão inútil que eles estão fazendo sobre mim uma proteção para que eu não possa sair deste recinto e fazer tolices. Eles nos protegem, nosso Guru Varga. Hoje é o seu Avirbhav Titi. É um dia muito importante no Tan Ekadasi. Param Gurudeva nasceu. Então, muitos estão seguindo o Chaturmasya até este dia e vão terminar hoje. Da mesma maneira, Gorakshara Das Babaji Maharaj deixou este mundo e apareceu para um Gurudeva. É como se um deixasse o mundo para o outro, para que o outro cuidasse dele. Então, vocês se lembram também que ontem nós estávamos discutindo muitos pontos. E é meu pedido aos teus pés de lótus. Todos vocês devem escutar repetidamente. Eu sei que é impossível digerir o que eu tenho dito para vocês, mas eu imploro a perdão de vocês por ser tão pesado. Mas eu estou aqui como representante do Guru Varga, eu não tenho nada a dizer que seja meu, a não ser o que eles me disseram. Eu sei que leva tempo para digerir tudo isso, mas por favor, tente escutar repetidamente. Então, você precisa ouvir sucessivamente para poder digerir algo. Caso contrário, você não vai sobreviver na vida do bhajana. Se você puder entender que trata-se de um remédio, então, aos poucos nós podemos alcançar o sucesso espiritual. Caso contrário, não. Então, onde quer que você esteja no seu país, deve ser uma regra para você diariamente ouvir Harikata, fazer Kirtana de manhã ou mesmo de tarde. Eu vou falar sobre isso nos últimos dias de Kartika, de Shyamdas Babaji Maharaj. Então, ontem eu estava dizendo que, por conta da sua bhava estática, da sua bhava sátvica, da bondade, quando a bondade se manifesta dentro do nosso coração como predominante, então nós podemos ser facilitados no caminho da compreensão em relação a Deus. Alguma paz se manifesta. Então, quando alguém se torna sátvico, então a pessoa se interessa em acumular conhecimento. Isso é o sintoma de sáttvika. Então, quando o Sattvic Gyan se manifesta, quando o conhecimento ligado à bondade, a emoção ligada à bondade se manifesta, nós sentimos uma inspiração para acumular conhecimento. Às vezes não é exatamente Divya Gyan, mas a gente acumula conhecimento de qualquer forma. Então, depois disso, pela associação do Guru dos Vaishnavas, você pode mudar seu coração. E aí sim, purificar seu coração e você vai receber Divya Gyan, conhecimento divino. Então, o Senhor Supremo diz:
Satviku upasaya satyam tatu dharmaha pavartate. At least people when reaching the Pelo Sattvic menos platform, as pessoas que alcançam a plataforma de sattva, then da at bondade least they are material, feeling some pelo menos eles se inspiration to sentem at least general inspirados em fazer, general dharma. em seguir o Dharma geral, poder ir a peregrinagem, tomar banho em algum rio sagrado, dar doação. Isso já começa a se manifestar. Nós podemos servir de alguma maneira a Gomata. This way, ultimately Dessa maneira, going to follow the path of general dharma. eles vão seguir o caminho do Dharma geral, pelo menos. Depois disso, finalmente, quando o Sattva-guna aumenta, então, automaticamente, Rajaguna e Tamaguna não conseguem ficar dentro de você. Quando o Sattva-guna aumenta, Rajaguna e Tamaguna não podem sobreviver. As gunas sentem medo e vão embora. Então, por exemplo, numa casa durante o inverno, um grupo de bandidos vão roubar. Imaginem isto. Eles vão quebrar a lei e quebrar a porta para entrar. E se o dono da casa não estiver dormindo, ele estiver alerta, quando o bandido tentar entrar, então quando os bandidos fazem barulho, o dono da casa grita, quem está aí? E aí os bandidos saem correndo, porque ele não está dormindo, ele está alerta. Da mesma maneira, quando o Satyaguna está crescendo cada vez mais, o Rajaguna e Tamaguna é a natureza delas. A natureza de Tamaguna e Satyaguna, elas devem entrar no coração de todos, inicialmente. Mas, quando o Rajaguna e Tamaguna entram no seu coração, Satyaguna deve estar alerta e impedir que isso aconteça. Toda vez que você tem desejos de fazer coisas ligadas à paixão e à ignorância, Satyaguna vai estar alerta, então as outras gunas vão dizer, elas estão alertas, a gente não pode invadir aqui. Um ladrão pode tentar quebrar um cadeado e entrar no quarto, mas finalmente ele talvez não alcance o sucesso, mas similarmente Satyaguna está aumentando. Então Rajas e Tama não recebem lugar no coração daquela pessoa. Entende? Então, automaticamente, essas gunas vão embora. Você pode cortá-las. E você se sente confortável, mais sereno. Cuidado. Aqueles que são Sattva-guna Pradhan, que são cavalheiros, não é que eles nunca manifestem Raja e Tamas. Às vezes acontece. Se são pessoas materialistas, se ainda não são devotos puros, mesmo que ele tenha uma Sattva-guna muito elevada, às vezes ele manifesta paixão e às vezes ele manifesta ignorância. Então acontecem essas variações de comportamento por conta de alguma contaminação que toca o coração de tal pessoa. Quando as qualidades sáttvicas aumentam num nível muito alto, então às vezes Raja e Tamaguna podem tentar entrar no coração da pessoa
porque a pessoa ouviu algo, ele vai ter alguma reação ligada a essas gunas. Eu vou querer desfrutar um pouco, mas se ele tiver com a satoguna alta, a consciência dele estiver alta, ele vai perceber aquilo que ele está sendo proposto não é ético e ilegal. Não, eu não devo fazer. Ele tem que retirar a mente daquele desejo, se afastar a mente daquele desejo. Somente quer ir naquela direção. Mas ele, pelo poder da consciência, não concede essa ação. Então, dessa maneira, a mente está indo naquela direção. Como um cachorro, que você dá a ordem para o cachorro, não vá lá. Isso é possível para os Vaishnavas. Então, o Vaishnava consegue se impedir de fazer ações ligadas a rajas e tamas. Então, dessa maneira, quando o Sattva-guna está no nível alto, e algum pequeno problema for acontecer diante da mente, desfrutar de alguma coisa suja, não faça isso. Retire a mente desse lugar. Se não for possível 100%, tente ao máximo. Assim agem os Vaishnavas. Quando alguém se torna um Vaishnava puro, então, nesse momento, todos os seus órgãos e sentidos agem como um cachorro. Sente-se aqui, como um cachorro treinado, fiel. Não coma, venha comigo, como um cachorro treinado. Quando você se torna um Vaishnava puro, todos os órgãos e sentidos e a mente agem como um cachorro adestrado. Mas não antes disso. Antes disso, a mente vai tentar te colocar em problemas. Quando o Rajatama Guna acaba, você vai poder se sentir relaxado. E finalmente nós vamos ter que alcançar o nível de Shuddha Sattva. Então, dessa maneira, nós temos que nos livrarmos primeiro de tamas e rajas. Se você conseguir alcançar o nível de Shuddha Sattva, nenhum problema vai estar atrapalhando a sua vida. Então, quando você alcança esse nível, você fica destemido. Mas ninguém pode dizer no mundo material, o materialista não pode dizer, eu não tenho medo. Algum tipo de medo se manifesta. Sem medo ninguém consegue ficar. Eles podem querer fazer um teatro de ser super inteligentes, mas eles não são assim. Eles querem encenar isso. Eu sou hiper inteligente. Mas eles não são assim, eles são cheios de fraqueza. Smart é Gorakshora Das Babaji Maharaj, Lakeshava, Bhakti Pragana Keshava Goswami Maharaj, Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada era esperto, inteligente. Eles não tinham medo de nenhuma situação. Dessa maneira está escrito que quando o Sataguna aumenta na vida de alguém, essas pessoas apreciam isso. Mas aqueles que têm Rajaguna e Tamaguna, eles não são aprovados pelos panditas, pelos verdadeiros sábios. Agora, nós estamos longe de Mayapur. Como aumentar Sattva-guna, morando longe daqui? Muitos devotos do Guru Maharaj perguntavam, Gurudeva, como a gente pode, lá no país que a gente está tão negativo, eles não recebem nem o privilégio de adorar Tulasi. Por exemplo, na Sibéria, Tulasi morre. Mesmo a temperatura às vezes chega muito baixa. Então, como manter isso? De alguma maneira você tem que servir Tulasi. Senão, praticamente, você pode pegar uma foto da Tulasi. Então, o que fazer? Eles conseguiram fazer um aquário de vidro com alguns buracos
Eles colocavam uma luz morna, muito poderosa, em cima dessa cuba de vidro, e por conta disso, Tulasi conseguiu germinar. Ela começou a fazer fotossíntese e se desenvolveu. Tulasi não cresce por conta do ar frio. Então, agora eu vou discutir algo muito importante. Então, quando nós estamos longe do Guru Varga, como nós podemos agir? Você tem que manter um nível. Como, por exemplo, ele foi para a Áustria 7, 10 dias, ele está dizendo para o Tarun. Ele se sentiu sufocar. 7 ou 10 dias ele ficou. Ele se sentia sufocar, como se não houvesse oxigênio. Isso é um sintoma muito positivo, muito bom. Você também deveria chegar nisso. Então, quando você fica longe daqui, você tem que se lembrar do que eu falo. Repetidamente, você deve ouvir durante o dia o máximo possível. Você tem que se trancar num quarto e cantar japa, sem conexão com a esposa, com as crianças. Você tem que ficar pelo menos um tempo ali, senão você se perde. Agora, como aumentar Sattva-guna? Não estou falando de Shuddha Sattva. Shuddha Sattva está longe ainda. Quando recebe Shuddha Sattva, você pode enxergar o Senhor Supremo. Mas agora, eu estou pensando em como aumentar Sattva-guna. Sattva-guna você pode aumentar pelo serviço de Sattva. Bhakti gera Bhakti. Então, como quando você coloca dinheiro, investe com dinheiro para ganhar dinheiro. Você vai fazer Bhakti para receber mais Bhakti. Bhakti gera Bhakti. Dinheiro gera dinheiro. Inimizade gera inimizade. É assim que funciona. Ninguém nunca ou jamais poderia no futuro alcançar uma posição de consciência elevada se eles estão contra a verdade absoluta. Pode ter dinheiro e poder, não adianta nada. Então, dessa maneira, para aumentar Sattva-guna, nós estamos interessados. Então, para isso você tem que servir Sattva. E o que significa isso? O que significa aumentar Sattva? Você tem que servir Sattva. Para aumentar o nível de Sattva na sua vida, você precisa servir Sattva. E o que a gente quer dizer com Sattva, Sattva-guna? O que significa? Krishna diz que você tem que servir toda a bondade. Como quando você toma prashada. A sua prashada deve ser sátvica. Eu vou discutir isso, ponto por ponto. Então, a prashada que você toma deve ser sátvica. E se você fica comendo coisas muito elaboradas, coisas porcarias, você nunca vai poder manter sua pureza. A pureza é super necessária. Para aumentar Sattva-guna, você precisa servir Sattva, ou seja, você precisa escolher Sattva a cada momento do dia, a cada ocasião, a cada escolha. O que diz este mantra? Em primeiro lugar, o que você quer dizer com Agam? Nigam e Agam. Nigam significa um outro nome dos Vedas. Então, o fluxo de Nivya Agam vem através de Agam. Então, é uma árvore que tem dois galhos. Uma é Krishna. Então, o outro está vindo de Shankarshana. Então, existem esses dois fluxos de Divya Agam. Como o Ganges, que é feito pela confluência do Mandakini,
Agamo significa quando quer que você vai depender do Shastra. Você tem que tomar cuidado. Você tem que depender de um Shastra sáttvico. Você não entende? Tamasic Shastra você não poderia ler. Existem muitos manuscritos. Então, os Shastras poderiam ser divididos em 3 categorias. Sattvic Shastra. Manuscritos. Então, no Tamasic, no Shastra Tamasic, o Sr. Shiva é a deidade predominante. No Rajas, nos manuscritos que falam de Raja, com Rajas, o Brahma é descrito como o máximo. E nos da bondade vão falar que Vishnu é o Senhor Supremo. Então, por que você pergunta? Você perguntaria por quê? Por que Krishna fez esse sistema? Por quê? É muito perigoso. Não é perigoso. O que dizer? O Senhor é misericordioso por todos. Então, pelo menos eles já estão em Tamaguna. Eles precisam ser suportados para ir adiante. Eles podem receber o Senhor Shiva que está expressando Tamaguna. Internamente ele é Vaishnava Thakur. Então o que fazer? O senhor precisa fazer algum arranjo. Então, quando ele sai finalmente de Tamaguna, por conta desse suporte, ele chega a Rajagunas. Rajaguna, a pessoa vai aos poucos, pelo menos, realizando que aquela guna não é realmente a melhor. Então, a pessoa faz isso passo a passo. Pode ser dividido nessas categorias. Uma é Shastric Shastra, onde estão o Vishnu Purana, o Bhagavatam, são os Shastras sáttvicos, o Agni Purana, Brahmananda Purana, Matsya Purana. Então, dessa maneira, todos os manuscritos, se um Vaishnava puro procura um Shastra tamásico, rajásico ou sáttvico, eles podem receber o néctar dessas 3 divisões. Mas se eles vão ler o Kurma Purana, o Skanda Purana, Padma Purana, ele vai saber ler a diferença entre um texto sagrado e um pano sagrado. E alguns entre os textos que são sáttvicos e os textos que são rajásicos ou tamásicos. Então, mas um homem cego, por exemplo, um homem sem consciência, ele acha mais fácil adorar Krishna com intoxicantes. Você não sabe o que é ganja? É cannabis, uma intoxicação. Então eles pensam que o Sr. Shiva vai usar esse tipo de intoxicação. Então eles oferecem vinho, ganja para o Sr. Shiva. Eles acham que o Sr. Shiva está sempre intoxicado. Sim, o Sr. Shiva está sempre intoxicado, mas não com ganja, com cannabis, mas com bhakti. Eles pensam que o Sr. Shiva às vezes é sujo, mal vestido, junto com as cobras, coberto de cinzas. Então eles acham que ele não possa ter bhakti, mas ele não é sujo. As pessoas acham que seja mais fácil lidar com ele. Então essas pessoas pelo menos adoram Shiva, pelo menos elas vão estar gritando Shiva, Shiva, Shiva. Assim eles recebem alguma
bênção. Da mesma coisa com Rajaguna. Eles vão procurar algum suporte das escrituras. Eles não vão aceitar os Shastras que apoiam o Senhor Vishnu. Eles não conseguem ainda. Então, dessa maneira, Satoguna, Rajaguna e Tamaguna vão ser suportados. As pessoas serão suportadas por esses diferentes tipos de Shastra. Então, agora nós temos que entender como julgar, como analisar os Shastras. Então, agora, com a ajuda dos Goswamis, o que eles disseram? Nós temos que entendê-los. Eles eram poderosíssimos. Então, amanhã nós vamos explicar como as pessoas vão conseguir entender o Shastra. Mas os tolos não conseguem entender.